dos que procuram o Senhor. Mais uma vez, é assim a geração. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Pela última vez, é assim. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Eu quero fazer parte dessa geração. A geração dos que procuram o Senhor. Mas quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Diz a palavra: aquele que tem as mãos puras e um inocente coração. Mas o Salmo 18 levanta um questionamento: pode o homem manter o seu coração puro? Como isso é possível? Como é possível neste mundo que é um vale de lágrimas, porque ainda sofremos as consequências do pecado de Eva? Como é possível manter esse coração puro, as mãos puras, o coração inocente? Não, do ponto de vista humano, isso não é possível. Celebramos a festa de Todos os Santos hoje, mas eu preciso dizer para você, só Jesus Cristo é santo. Só Jesus Cristo é santo. Você muitas vezes já se sentiu, sobretudo numa experiência de oração, como um filho de Deus. Mas eu preciso te dizer, só Jesus é o Filho de Deus. Só Jesus é o sacerdote. Só Jesus é o mediador. Mas espera aí, e nós somos o quê? Por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade que é infinita, aqui entra a tese teológica que está na Suma de Santo Tomás de Aquino. Tudo em Deus é generosidade, diz Santo Tomás. Por causa dessa generosidade divina que é absurda, nós também somos filhos. Nele, Jesus Cristo, nós somos filhos. E por obra e graça do Espírito Santo, podemos ser santos. Mas aqui não entra o nosso mérito. Não depende do nosso esforço, pura e simplesmente. Não está subjugado ao poder da racionalidade. É pura graça. Você também pode ser intercessor, mas por obra e graça do Espírito Santo. E é por isso que eu coloquei aqui, nele, nosso Senhor Jesus Cristo, somos um povo sacerdotal, profético, nação régia. Isso está fundamentado no livro do Deuteronômio, e vamos encontrar também a fundamentação na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9, 10 e 11. Somos um povo consagrado ao Senhor. A palavra santo vem do hebraico kadosh, quer dizer separado. Somos um povo que o Senhor separou, o povo que o Senhor escolheu. O profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 4 e 5, diz que essa escolha se deu no ventre materno. Quando você ainda habitava o ventre materno, Deus escolheu você e Deus te deu um nome. Mas o apóstolo Paulo, que tem um olhar de águia, ele vai além. Na carta aos Efésios, logo no 1º capítulo, ele diz assim: antes da fundação do universo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis no amor. E essa é a vontade de Deus.
é o projeto de Deus. Mas nós estamos aqui hoje para falar sobre santidade. O céu, disse na missa de domingo passado, o céu está povoado de gente que só quer o nosso bem. Mas o que eu devo fazer, o que eu preciso fazer para ser santo? E aqui eu preciso falar algo que parece que no universo, no imaginário da nossa religião, se perdeu. Muitas vezes você vê assim católicos, pessoas que se dizem católicas cristãs, mas que vivem como se Deus não existisse. É o fundamento do ateísmo prático. Eu afirmo com as minhas palavras que eu creio, com as minhas palavras chego até a proclamar que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador, mas a minha prática diz o contrário. Bem, os sonhos de Deus para você, para nós, são sonhos ousados. Confesso que tem certos versículos na Bíblia que eu tenho muita dificuldade de entender. Dificuldade não, eu tenho medo. Temo, por exemplo, quando no capítulo 5, versículo 48 de São Mateus, nosso Senhor, Ele diz assim: sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. Fico assim me perguntando, mas como? Como ser perfeito assim? É impossível. Ou nosso Senhor é um mentiroso, ou nosso Senhor é louco, ou é possível. Deus não se engana, Deus não engana. O pai da mentira é outra pessoa. Mas se você vê no Levítico, capítulo 19, versículo 1, não é muito diferente. Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Então, os sonhos de Jesus são sonhos elevados. Quer mais um versículo? João capítulo 17. Não recordo aqui exatamente o versículo, mas está escrito lá no capítulo 17. Assim como eu e o Pai somos um. Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, parece que ele entendeu bem essa ousadia de Jesus. Porque ele diz assim: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. A nossa vocação. O apóstolo Paulo também falou: você precisa viver conforme a dignidade da sua vocação. A nossa origem é divina. O nosso destino também é divino. O que prevalece na nossa fé é a esperança. É a certeza de que existem promessas melhores. E essa teoria nós vamos encontrar muito bem fundamentada na carta aos Hebreus. As promessas bem superiores. Deus, Ele tem sonhos para nós. Bem, eu também preciso dizer a você que hoje é um dia para nós destacarmos uma pessoa que se chama Maria. Mas deixando bem claro uma coisa. Há alguns minutos atrás nós recitamos o Glória. E percebam que todas as vezes que a gente canta o Glória, nós não mencionamos o nome de Maria. Porque a doxa, somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas então o que é Maria? Maria é aquele sonho de Deus que já se realizou. O que Deus sonha para você, Ele já realizou no coração dela. Ela é uma mulher privilegiada. Manfred Hawking diz no livro Introdução à Mariologia que Deus acumulou de bênçãos especiais, porque o que ela concebeu por obra do Espírito Santo foi o Filho do Altíssimo. O Altíssimo. Já no Antigo Testamento, 700 anos da materialização da promessa, o profeta Isaías gritou no capítulo 7, versículo 14, e uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele receberá o nome de Emanuel. Portanto, ela é, por antecipação, esse projeto tão bonito. Em suas aparições em Medjugorje, há muito tempo atrás, Nossa Senhora se manifestou aos videntes, na época crianças, e uma criança indagou:
não sabia que se tratava da mãe de Deus, perguntou assim: você é tão bonita, é mais bonita do que a minha mãe. O que você faz para ser tão bonita assim? E Nossa Senhora sorriu e disse: a mamãe do céu ama muito. No céu, o segredo da beleza não é a estética, é a ética, é o amor. Aqui, o segredo da beleza é a exterioridade. Eu creio que também por causa disso, a nossa sociedade vive caindo em vazios. E não dá para se sustentar caindo em vazios. A crise civilizatória que toma conta da nossa sociedade se dá porque nós cortamos o cordão umbilical com Deus. Só Ele é o santo, só Ele é o sacerdote, só Ele é o mediador, só Ele é o salvador. E é por isso que insistentemente venho dizendo aqui, na tua vida amorosa, na tua vida profissional, na tua vida pessoal, na realização dos teus sonhos, se Jesus não é o centro, a casa não será edificada sobre a rocha. Temos que ter muito cuidado com o pecado. Hoje, nosso Senhor, na homilia das bem-aventuranças, fala sobre a felicidade. Eu já disse isso aqui. Porque sua primeira grande pregação, a temática foi essa, a felicidade humana. Creio que, porque muitos procuram a felicidade onde ela não está. Interessante porque a palavra pecado, e eu já disse isso aqui, vem do hebraico ratar. E a palavra ratar, ela é formada, conjugada por 3 letras. A primeira letra, het, que no hebraico significa cercado, prisão. O pecado é uma prisão. A prisão da mente. Preste atenção. O aprisionamento da mente. Diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 7. A lei é espiritual, somos carnais. Mas aqui eu completo, pegando o pensamento de Garrigou Lagrange. A batalha intelectual. A batalha se dá na mente. Platão afirma, é o órgão da alma. Para o cristianismo é o coração. Sendo que para o judaísmo, mente e coração é a mesma coisa. Vamos citar um exemplo, João capítulo 14, versículo 1. Em determinadas Bíblias você vai ver o seguinte: não se perturbe o vosso coração. Mas em outras Bíblias também é possível, porque o hebraico dá esse espaço. Não se perturbe a vossa mente. Lebe, é a mesma coisa. Coração e mente. O que está perturbado em você? O que hoje lhe aflige? Paulo na carta aos Filipenses diz o quê? Capítulo 4. Alegrai-vos, repito, alegrai-vos sempre no Senhor. E ele ainda diz, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai todas as vossas necessidades a Deus. No versículo 19 do capítulo 4, ele diz assim, carta aos Filipenses, o Senhor, de uma forma magnânima, magnífica, extraordinária, vai providenciar todas as vossas necessidades. Na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, depois do versículo 20, ele vai dizer o quê? Porque Deus é fiel. Deus é amor fiel. Deus é bom o tempo inteiro. Mas estamos aqui para falar de santidade. O problema é o pecado. Primeira letra, het, cercado, prisão. Segunda letra, pet, que quer dizer útero, o ventre materno. Engraçado que no hebraico as letras também são números. E pet significa 9, justamente significando o termo útero, ventre. O que você entende por isso? O pecado ele é gerado em você. Cuidado com isso. O pecado ele pode estar sendo gerado em você. E essa criança um dia pode nascer. E essa criança nascer significa consequências virão. E serão desastrosas, porque o pecado escraviza, ele não liberta, só a verdade liberta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas existe uma esperança, porque a primeira letra é Aleph, a letra de Deus, sinalizando que mesmo por causa da fraqueza do pecado, o ser humano,
em detrimento da graça de Deus, pode, em última instância, fazer uma escolha. Que coisa fantástica! Você pode fazer uma escolha, você pode tomar uma decisão. Esse poder não foi dado a Satanás, o poder de ofuscar em absoluto a tua liberdade. Não, você pode se decidir por Deus, você pode avançar, porque santidade quer dizer, eu quero progredir nos caminhos da virtude. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16, diz assim: aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Colossenses 3,16 afirma que este amor é o vínculo da perfeição. Portanto, o amor, a caridade, é o fundamento de todas as virtudes. No entanto, a humildade é a virtude rainha. A nossa fé, a nossa experiência com Deus, preste atenção, a nossa experiência com Deus é como um edifício que precisa ter bases bem solidificadas. O que é fundamental para você ter um bom relacionamento com Deus? Primeiro, a sua fé. Porque a carta aos Hebreus afirma no capítulo 11, versículos 3, 4, 5 e 6, é impossível agradar a Deus sem fé. A fé. E aí eu pergunto a você, como é que está a sua fé? O que foi que eu disse na semana passada? Chega determinado momento na vida em que você passa por situações A, B e C, o peso da cruz, e você chega a essa conclusão de que não é possível caminhar apenas com a luz natural da razão. Você precisa da fé. E o que é a fé? Emunar. Emunar no hebraico significa o quê? Confiança. Vamos ser bem objetivos. Eu confio. Deus não vai me deixar de mãos vazias. Mas não é suficiente a fé. Sabe por que às vezes os maus prosperam? Sabe por que às vezes Satanás consegue prosperar na sua vida? Eu vou falar agora uma coisa muito forte, talvez choque você. É porque muitas vezes os maus, aqueles que praticam o mal, eles acreditam muito mais na maldade deles do que você na sua bondade. Satanás, ele sabe que Deus existe. Ele não ama Deus, mas ele sabe o poder de Deus. Por isso ele desenvolveu duas grandes estratégias que seduziu a modernidade e a pós-modernidade. Primeira estratégia, convencer o mundo de que ele não existe. Segunda estratégia, vem corroendo a igreja por dentro. Tirou a vida de oração daqueles que devem ser santos. Satanás está roubando o tempo que você deveria dar a Deus. Muitas vezes nós ofertamos esse tempo às redes sociais, aquilo que é efêmero. Raniero Catalamessa, por exemplo, fez uma reflexão bem pontual. Muitas vezes confundimos aquilo que é essencial com aquilo que é urgente. Deixamos de fazer o que é essencial para fazer o que é urgente, sendo que às vezes o que é urgente não é tão essencial. E vamos nos afastando de Deus, e vamos colocando outras coisas no lugar de Deus. Você precisa entender que a história é um palco, a história é um campo de batalha, que a primeira leitura do Apocalipse ilustra muito bem. Percebam que na primeira leitura aparecem duas multidões. No primeiro instante, uma multidão que se pode contar, 144 mil, representando, portanto, o povo do Antigo Testamento. Poucos foram salvos. 144 mil, se levarmos em conta a humanidade, pouquíssimos foram salvos. Mas, versículos depois, sendo mais preciso, no versículo 13 e 14, aparece uma multidão que não se pode contar.
E aí alguém eleva sua voz e pergunta: de onde vem essa multidão? E o ancião diz: aqueles que alvejaram suas vestes na roupa do Cordeiro, aqueles que alvejaram suas vestes, suas roupas no sangue do Cordeiro, aqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Uma multidão que não se pode contar, que não se pode calcular, porque a santidade não é resultado do meu esforço, a santidade não é resultado da minha inteligência. Não é possível ser santo com base no meu querer. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 18: eu posso até querer fazer o bem, mas não é possível abarcá-lo, permanecer nele o tempo inteiro. Só a graça de Deus. Só é possível ser santo vivendo comunhão com Jesus. Santidade é a união daquele que deseja amar a pessoa amada. E quem é essa pessoa amada? É Jesus. O segredo de uma vida santa é a comunhão com Jesus. E Paulo, na carta aos Filipenses, no versículo 8, capítulo 3, que coisa belíssima. Paulo se reconhece como um homem que teve privilégios, status social, uma certa grandeza econômica, respeitado em suas tradições. Ele renunciou tudo e disse mais: passei a considerar tudo como esterco, coisa sem valor, em detrimento de uma graça muito maior, a oportunidade, o privilégio de conhecer o amor de Deus encarnado em Jesus Cristo. Santidade é isso aí, é conhecer Jesus, conhecer o amor de Deus. Não é suficiente o esforço e a razão, é fundamental a comunhão. Por que Babel fracassou? Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9. Porque eles não aceitaram a graça de Deus. Porque o jovem rico não se converteu? Porque ele não aceitou a graça de Deus. Não é possível uma conversão radical sem o auxílio da graça de Deus. Você quer ser santo? Você precisa romper com os pecados. Quer ser santo? Tem que mudar a mentalidade. Palavra grega, metaliton, também metanoia, também epistrofé. Cair em si, mudar o rumo da minha vida. Você quer ser santo? Parar de ofender a Deus. Renuncia tudo aquilo que é ofensa a Deus. Não ofenda o Deus da tua vida. Meu irmão, se você está em adultério, renuncia. Meu irmão, se sua vida é uma mentira, renuncia. Meu irmão, se você está se apropriando de determinadas coisas que não lhe pertencem, renuncia. Zaqueu se converteu porque também ele descobriu que o dinheiro podia comprar quase tudo, menos a felicidade. E hoje, na teologia das bem-aventuranças, que é um caminho ascendente, nosso Senhor revela para a humanidade: Ele sabe onde está a felicidade, e Ele sabe como chegar lá. Ele sabe onde está a felicidade, Ele sabe como chegar lá. É Ele. Quem é Jesus? É o tesouro escondido no campo. Quem é Jesus? É a pérola, o tesouro precioso que foi encontrado. Quem é Jesus para você, meu irmão? Quer ser santo? Você tem que lutar todos os dias. Porque o pecado, ele quer se instalar na sua mente. Entenda, o que eu estou falando é muito sério. A batalha espiritual está aqui. O demônio quer se instalar aqui, no órgão da alma. Ele quer se instalar na sua mente. Ele quer ser o Senhor da sua vida. E não pode existir outro Senhor. Só existe um. E esse morreu na cruz e ressuscitou. Você quer ser santo? Eu sei que na cabecinha de muitos prevalece essa ideia equivocada. É grande demais para mim. Não dá para alcançar. Não. Vamos fazer o seguinte: ser fiel nas pequenas coisas. Comece
nas pequenas coisas. Você não será capaz de vencer uma grande batalha se você antes não vencer pequenas guerras. Guarde os mandamentos, porque santidade é a união do amor, é a união de amor com a pessoa amada. Não basta zerar os pecados, temos que crescer na vida virtuosa. E eu encerro esse momento aqui dizendo para vocês uma frase de Santo Agostinho e um versículo de Jesus no Evangelho de Mateus. Essa frase eu já disse aqui, mas era tão bonita, eu vou repetir. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Tantos problemas que povoam a sua mente e se materializam em inquietação, e você fica atrás de uma terapia, e você fica tomando remédio. Não estou dizendo que isso é errado, muito pelo contrário, eu faço terapia também, mas a gente precisa cavar mais fundo. Aí vem uma palavra que eu adoro dizer: refundar, cavar mais fundo. E talvez nesse gesto profundo de querer ir às questões mais profundas, você tenha que também ressignificar algumas coisas. Nosso Senhor é um profundo conhecedor do drama que envolve a nossa humanidade. E no capítulo 11, versículo 28, 29 e 30 de Mateus, Ele nos dá aqui uma palavra que eu posso traduzir: é a espiritualidade do seu coração. Vinde a mim, todos vós, cansados. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu quero encerrar hoje a reflexão falando apenas da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados, Macários no grego, Archirei no hebraico. Archirei quer dizer marchar, caminhar, progredir. Bem-aventurados, felizes os pobres em espírito. Aqui não se trata de uma categoria sociológica, e isso a gente deixa para Lucas. Mateus, ele é mais amplo. Bem-aventurados os pobres em espírito, diz Bento XVI. Os pobres em espírito são aqueles que conseguem viver a sua fé com mansidão e humildade. O pobre em espírito é aquele que reconhece que a sua maior riqueza não é um bem material, mas é Deus, é Jesus. Feche os seus olhos agora. A sua vocação, a santidade, a minha vocação, a santidade, requer, tem aqui uma exigência, posso até dizer, é um imperativo categórico. Está em Mateus 13, Mateus 5, 13 e 16. Mateus 5, 13 e 16. Sede o quê? Sal da terra e luz do mundo. Mas eu quero dizer a você, uma vela não ilumina sem se gastar. É impossível a vela cumprir a sua missão sem se gastar. No enfrentamento das adversidades, no cumprimento da sua missão de cristão, você também vai se gastar. Você vai cansar, às vezes desanimar, até questionar: será que está valendo a pena? Mas eu digo a você, fortalece a tua fé, porque o nosso destino é glorioso, é a santidade. E na teologia das bem-aventuranças ele nos dá essa garantia: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você viver a misericórdia com seus irmãos, você vai alcançar a sexta bem-aventurança: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Porque as bem-aventuranças se desenvolvem na perspectiva de uma teologia ascendente, cuja bem-aventurança mais importante é a última: bem-aventurados aqueles que foram perseguidos por causa do meu nome. Não tenha medo de perseguição, não tenha medo de enfrentar dificuldades por causa do nome de Jesus, porque alegrai-vos, exultai, grande será a vossa recompensa no céu.
nós não somos filhos da terra, somos filhos do céu. A terra não é a nossa moradia definitiva, e quem acredita que é, permanecerá na frustração. O nosso destino é a pátria eterna. Aqui vivemos o exílio, nessas terras que não são nossas, filhos degredados de Eva. Tudo que você tem, você é apenas um administrador. Usa o que você tem para se sentir bem e para fazer o bem. Feche os seus olhos agora. Vamos rezar com essa canção. As bem-aventuranças representam um programa de Jesus, um itinerário de Jesus. É o ideal de vida cristã, é um ideal de perfeição. Quem é o manso é Ele. Quem é o pobre é Ele. Quem é o misericordioso é Ele. Quem foi perseguido, Ele, e ainda hoje é. Porque Ele disse um dia a Saulo: por que persegue? Por que me persegue? Quem persegue a igreja, persegue Jesus. Quem é que promove a paz é Ele. Então, seja como Ele. Siga os passos dele. Cantemos. Eis que é chegada a hora